noite. This meeting is being recorded. Amém. Hoje eu estou de look de caminhada, eu acabei de chegar, eu não, né? Nós, Cássia e eu, acabamos de chegar da caminhada. Então, estamos de look. Delícia! É delícia! Oh! Nós andamos cerca de 6 quilômetros. Aí a gente desce, aí desce, sobe, passa dentro de umas fazendas, sabe? E chega aqui no bairro de novo. Eu não sei se vocês viram aí nos stories na semana, mas... Eu não vi, eu quase não tô entrando no Insta, perdão. Entrei hoje no final do dia do trabalho só porque o céu tava lindo, e aí eu fiz um stories, mas eu nem vi nada. E aí a gente conversando e orando e clamando e abençoando e orando de novo. Então foi uma bênção, sabe? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. Ó, isso aqui foi... Que dia? Dia 23 de agosto. Olha a foto que eu tirei dia 23 de agosto, gente. Quero falar uma coisa para vocês. Olha isso. Isso é um ipê amarelo numa fazenda. Olha que coisa mais linda. Hoje é 29 de agosto. A mesma foto, né? A mesma não. O mesmo lugar, o mesmo pé, na mesma posição. Olha, as flores também são momentâneas, né? Tem uma música da Marcela Thaís que fala assim: e se a gente aproveitasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias, né? E isso aí, quem tem essa força de assinatura que eu admiro tanto, que é a visão do belo, né? Carol tem, consegue ver beleza em tudo. E hoje eu passei lá e eu fiquei admirada. Eu falei assim, meu Deus, em menos de uma semana, né? Olha como que as coisas mudam. Olha como as flores daquele ipê caíram. E às vezes esse ipê vai ficar ali, ó, o ano inteiro, imperceptível, né? As pessoas passam, né? Ó, tem um ipê, as pessoas nem percebem o que é. Mas no ano que vem, ele vai cair todas as folhas e no lugar das folhas vão nascer belas flores amarelas para durar uma semana. Meu Deus, só Deus para explicar essas coisas, né? Mas glória a Deus por isso. Quero contar um testemunho para vocês, para a gente já começar aqui com o pé. E como eu falei aqui para vocês, eu e Cássia estávamos passeando, mas orando, né? A gente fez ali 7 voltas e orando. E num dia eu dei uma indignada com Deus e falei assim, uai, Deus, espera aí. Como é que são essas coisas, né? É para mexer com o Instagram mesmo? É para mexer com o Instagram? Porque se não for, o senhor me mostra. Agora, eu tenho para mim que é para mexer, porque esse escritório aqui foi montado por uma outra pessoa que me abençoou. Então, Deus não ia levantar uma pessoa para montar um escritório se não fosse para mexer com o Instagram. Eu falei com ele, então o senhor tem que trazer aí o direcionamento a respeito disso. Gente, diante de Deus. Orei o Senhor, Cássia de prova, tá aí. E a Cássia, eu falei, e antes eu pedi perdão ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se eu falar alguma coisa aqui para ofender, o Senhor me perdoe, mas eu quero agora colocar minha fé em ação. Eu falei, o que é isso? Por que as coisas não andam, né? Isso foi 7 horas da manhã. Quando foi à noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo o meu Pix. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei se aí na Austrália vocês sabem, mas o Pix é para transferência bancária, né? E a pessoa depositou um valor com uma mensagem assim: eu quero que você tire fotos profissionais para divulgar melhor o seu trabalho no Instagram, para que a mensagem de Deus vá mais longe. Aham. Aham. Cadê uma corda para amarrar aqui? Exatamente isso. Se isso não for uma resposta de Deus, eu não sei mais o que é.
né? Tô arrepiada. Gente, sério, sério. Deus que faz essas coisas. Esse é um dos testemunhos que aconteceu, depois eu vou contar os outros, né? Não vou contar tudo, não. Então, como eu já contei para a Carol, eu tô de roupa de caminhada, porque eu cheguei 5 minutos antes, eu cheguei e montei o link. Então, é isso. O Senhor continua operando maravilhas, né? E eu fiquei aí por muito tempo lutando para não falar da palavra no Instagram. Como que eu vou ficar falando de Bíblia no Instagram, né? Mas, gente, se não for isso, não sou eu. Não sou, eu não consigo falar de outra coisa. Eu não consigo não falar da palavra, né? E cada vez mais o Senhor tem me direcionado a falar mais da palavra, então vou começar aí uma outra pegada. Mas é isso. A gente leu aqui semana passada sobre Safira e Ananias, né? Sobre eles mentirem para o Espírito Santo. E hoje a gente vai começar sobre os apóstolos fazem muitos milagres. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Queremos orar, que ainda não oramos. Amém! Já ia te falar. Cássia, então pode orar, apresentar essa reunião ao Senhor, né? Apresentar também a minha vida, eu te peço, e a vida das outras meninas, né? E é isso aí. Fique à vontade no nosso meio. A paz do Senhor, meninas, né? Deus te abençoe, bom dia, boa noite, né? Que esse povo chique se mora de outro lado do planeta, né? E nós também somos chiques, estamos do lado de cá do planeta, né? Parece. Mas eu quero dizer nessa manhã, sabe? Creia, porque Deus, Ele quer fazer. Ele é Deus do passado. A gente, menina, precisa parar com esse negócio de achar que Deus fez milagre porque era Elias, porque era Paulo, porque era João, porque era Pedro, não. Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, né? É o nosso tempo de milagres, é a nossa vez agora de viver o que eles já viveram, né? E eu quero dizer para cada um de vocês, não importa o que vocês passaram até aqui, mas a palavra do Senhor fala, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é o desespero, né? A luta, a dor, mas a alegria, né? Amanhã é quando vem a resposta do Senhor. E eu quero dizer que Deus tem resposta de oração nesse lugar hoje. Deus tem resposta de oração, Deus tem resposta de preocupação, né? Deus quer que a gente pare de preocupar tanto, que a gente acredite que está tudo bem, porque Ele tem o controle da nossa vida, da nossa necessidade, né? A gente fez aí, meninas, foi assim, pensa aí para mim que estou acima do peso. Teve dias que eu tive vontade de desistir, mas eu olhei e falei assim, Satanás, eu sou filha e serva do Deus Altíssimo, né? Eu tive dores nas pernas, porque é um caminho longo de subidas, né? E descidas, né, também, mas as subidas, irmãs, pensa aí, num morro bem pico, e a gente subindo ali, orando e clamando a Deus, 7 dias, né? Porque a gente fez uma campanha, na verdade. E com certeza vocês estavam incluídas nesse plano de campanha. Nós estamos orando, meninas, não é só pela nossa vida, é por mudanças no nosso país, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. No mundo, a gente precisa que Deus envie um socorro, que as muralhas que Satanás tem posto na frente dos nossos olhos, né? Os porquês, que Deus venha jogar por terra. E nessa manhã, ainda na fé da caminhada, né? Na unção que Deus nos colocou ali, né? Que nós podemos sim atravessar as barreiras, podemos sim, né? Em nome de Jesus, através da fé, que as muralhas caem na tua vida nessa manhã também, e nesta noite aí. Eu quero te dizer, coloque na mão do Senhor, porque tem coisas que é nossa, irmãs, está na mão do inimigo, como a cidade de Jericó. Ela estava num trajeto ali do povo de Deus, e Deus não ia deixar o povo desviar daquele lugar. Deus ia fazer o povo tomar posse, e Ele fez. Então, eu quero te pedir nesta manhã, toma posse de Jericó, né? Onde é que é Jericó hoje? O seu casamento, tua vida sentimental, espiritual, financeira, saúde, prosperidade. Onde é que você quer que o Senhor venha jogar as muralhas por terra nesta manhã? E eu creio que Ele já fez tudo isso, né? E que Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai amado e Deus querido, Deus da minha alma, Deus da minha vida, aleluias,
Eu quero te agradecer, Senhor, por essa campanha, mais uma vez. Mas eu quero te pedir nesta manhã pela vida dessas mulheres. Alguns lugares já são noite, Pai. Talvez alguns tenham vivido momentos de noite na vida. Senhor, mas eu quero te pedir que nesta manhã o Senhor traga a alegria do Senhor e que venha um novo dia, que venha uma nova manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar tuas filhas e servas que aqui já se encontram, umas cansadas do dia dolorido, da lida, Senhor, mas nós que vamos começar um dia aqui daqui a pouco, Senhor, em lida. Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, neste dia, nesta noite, nesse momento, ao qual o Senhor tem nos concedido. Derrama sobre a vida dessas mulheres, Senhor, visão espiritual, transformação, libertação, que haja cura da alma, Senhor, que haja restauração dessas almas, Senhor, cansadas, passando por momentos, Pai, que só o Senhor é Deus para saber. Pai, passando por momentos de tristeza, Senhor, vontade de falar, vontade de agir, mas não vê uma saída. Senhor, envia a provisão. Senhor, envia o teu exército de anjo com socorro. Senhor, envia, Senhor amado, nesta manhã, aquilo que as tuas filhas e servas necessitam. Pai, em nome de Jesus Cristo, envia, Senhor, a provisão, Senhor, na área que elas necessitam. Pai, que haja discernimento daquilo que é do Senhor do que não é. Não permita que as bandejas do inimigo da nossa alma venham até a nossa vida e que nós não sabemos que reconhecer, porque quantas das vezes nós aceitamos migalhas achando, aleluia, glória a Deus, que é do Senhor, que é tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas não. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Eu quero te pedir nesta manhã, envia, Senhor, reforço espiritual dentro de cada casa das suas filhas que aqui estão, daquelas que não estão, mas que precisam da provisão do Senhor. Pai, eu coloco a saúde, eu coloco a mente dessas mulheres, o coração dessas mulheres diante do teu trono. Pai, fica conosco, Senhor, nesta manhã. Pai, usa a Karine, Senhor, como canal de bênção. Abençoe a vida desta mulher poderosamente. Pai, que o Senhor entre dentro desta casa e complete aquilo que faltar. Pai, ou aquilo que a tua filha, Pai, tem necessidade. Pai, eu não a conheço por dentro, mas o Senhor sim. O Senhor conhece, Senhor, os limites. Mas o Senhor sabe que ela é capaz de muito mais, porque ela foi chamada para trabalhar no reino, aleluia, glória a Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ela foi chamada para ser mensageira das boas novas. Senhor, mas reveste ela, Pai, vai repreendendo dos caminhos todo o tropeço, Senhor, tudo aquilo que tem impedido a tua filha de caminhar. Oh, Senhor, usa ela como canal de bênção nesta manhã. Unge os nossos ouvidos e coração para receber a tua palavra, ouvir e guardar e praticar, Senhor, porque não adianta a gente ouvir, guardar e não praticar, porque o Senhor quer sempre a gente, aleluia, avante, sempre caminhando, sempre rompendo. Pai, eu quero te pedir nesta manhã, toma minha vida também nas tuas mãos. Pai, muito obrigado pela minha casa, minhas filhas, o meu esposo, por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor, eu agradeço pela vida dos meus vizinhos, da minha cidade, do meu bairro. Senhor, muito obrigada, Pai. E fica conosco neste culto e usa quem o Senhor quiser. Tome a boca de quem o Senhor quiser nesta manhã e que haja lugar, Senhor, no coração das tuas filhas para receber. E no meu também, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Fica conosco. Amém. Glória a Deus. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Você está onde? Está no Brasil? Não está conseguindo tirar o microfone. Depois você coloca no bate-papo aí para gente onde você está. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Eu acho seu nome a coisa mais linda. O microfone. Eu acho que o microfone dela está desligado. Tá, ela não está conseguindo ativar o microfone. Seja muito prontinho. Bom dia, meninas. Bom dia, mulheres. Eu estou falando de Florianópolis e acompanho vocês ali pelo grupo do WhatsApp, né? Muitas vezes são as respostas assim que
Deus manda, eu abro aquele grupo, é uma bênção. Amém. E muito obrigada por né, permitir que eu esteja aqui também. Obrigada pelo convite lá. Foi tudo através do outro grupo, né, que eu consegui chegar até vocês. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, né? Aqui o grupo, a gente vai fazer uma leitura, a gente vai começar a ler aqui hoje capítulo 5 de Atos, a partir do verso 12. Qualquer dúvida que tiver, pode interromper, perguntar, tá? Aqui é mais um bate-papo mesmo, todo mundo cresce junto, tá bom? Então, vamos lá. Na semana passada, a gente falou sobre, repetindo aqui, né, sobre Ananias e Safira, e hoje os milagres que os apóstolos fizeram, né? Então, fala assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas para que ao passar, ao menos a sombra passar Pedro, né? Então, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atermontados de espíritos imundos, e todos eram curados. Tá vendo que o tico e o teco aqui tá ligando ainda, né? Mas o que acontecia? Pedro, ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, e as pessoas eram trazidas. Eles não tinham coragem de falar que tinham se convertido a essa nova doutrina, né, de confessar Jesus como Salvador. Por quê? Porque os judeus perseguiam esse povo, mas as pessoas iam, né, se multiplicando. Então, Pedro falava, 3.000 pessoas acreditavam. Ele falava de novo, mais 2.000 pessoas. E assim ia. A ponto de... Tem uma passagem lá em Marcos 2, que é uma das mais lindas que eu vejo na Bíblia, a respeito de amizade, que eles trouxeram um aleijado e subiram ele para um telhado e levaram a Jesus, porque a multidão era tão grande, né? Agora que não tem Jesus e os apóstolos estão fazendo milagres, você imagina passar numa rua cheia de enfermos, eles colocavam ali as pessoas em macas, deitadas no chão, e onde a sombra de Pedro passava, a pessoa era curada. Minha irmã, se você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e quando Jesus fala assim, ó, que obras maiores nós faríamos, a nossa sombra, ela é capaz de curar as pessoas. A sombra de Pedro era capaz de curar. Não era pôr a mão, não era orar. Onde ele passava, a sombra tocava aquelas pessoas e elas eram curadas. E também ali quem era atormentado por demônios também eram curados. Então, é o poder de Deus, né? É o poder de Deus. Aquele que crê, o poder de Deus, ele realmente, ele abre porta onde não tem porta, fecha aquela que ninguém consegue fechar, porque Deus é Deus. E assim foi, então, crescendo, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram num templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere,
e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com todas as seguranças e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e de que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenei que não ensinasse nesse nome. Contudo, enchesse Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Você imagina que você está dentro de um quarto, trancado, com cadeado, com corrente, tem gente na porta do quarto lá fora, né, naquela cadeia, e fala assim: vamos lá abrir e vamos interrogar esses apóstolos. Quando abre, não tem ninguém. Primeiro que a perna ia tremer, né? E os homens estão aonde? Estão lá no templo, estão lá na igreja pregando. Vocês estão aí dormindo, eles já estão aí fazendo a obra lá fora. Não há limites para o poder de Deus. Por isso que eu falo, gente, o livro de Atos é cada coisa que vai acontecendo que você fala assim: não tem condição. Não tem condição. Como que é isso? A sombra de um cura. Os homens vão lá e prendem, os anjos teletransportam aqueles homens lá para o templo, né? Como, gente, o que eu quero que vocês entendam é que as portas não foram abertas, eles passaram pela parede, pelo teto, sei lá, pelo afundar na terra. Não abriu porta, eles andaram, depois veio, fechou porta e trancou de novo. Não, eles passaram, sabe? Tipo X-Men. Alguém aqui tem mais ou menos aí 30 anos e assistia X-Men, era assim que acontecia. E às vezes a gente fica achando aí que aquele amigo do trabalho lá que é um empecilho para nós. Cola com Deus que você vê se vai ter empecilho. Não vai. Fica coladinho lá, fazendo o que Deus mandou você fazer. Interessante que eu entrei A gente está na era digital aí, todo curso online que aparece, eu não sei se vocês são assim, mas eu sempre me inscrevo. Eu falei: nossa, que legal, me inscrevo. Entro no grupo do WhatsApp, acho ótimo. E eu, há muitos anos, desde os 12 anos de idade, eu tenho vontade de escrever um livro. E eu entrei num grupo aí que a mulher ia vender uma mentoria de livro. Ia comprar a mentoria? Não. Mas entrei no grupo. Entrei. No dia de fechar o carrinho, a equipe dessa mulher me ligou. E falou assim: Karine, você ficou interessada e tal. Eu falei: não, realmente tem interesse, mas eu não vou comprar a mentoria agora e tal, mas eu tenho vontade de escrever um livro. Ela me conta um pouco da sua história. Eu falei: olha, quando eu tinha 12 anos, eu escrevia muitas poesias, e a partir de então, nasceu em mim uma vontade de escrever um livro. Então, tem muitos anos que eu estou guardando isso. Aquela mulher virou para mim e falou assim: recita uma das suas poesias para mim. Gente, não me lembro. Não me lembro. Eu tenho elas, algum papel aí guardado, mas eu não tenho ela na cabeça. Não tenho. Aquela mulher falou assim, ela é cristã também. Ela falou assim: olha, você me perdoa falar assim com você, nem sei por que eu tô te falando isso, mas às vezes a gente pega um talento que Deus deu pra gente e a gente enterra. Nossa, aquilo ali foi no meu coração, assim, falei assim: meu Deus.
Por que a gente para, né? Algo tão simples, escrever. Escrever uma carta. Mas quantas de vocês aqui, e até mesmo eu, já fomos edificadas porque alguém se dispôs a escrever um livro? Eu tenho vários livros que falam assim, gente, esse livro foi maravilhoso. Como que esse livro transformou a minha vida? Mas só transformou porque alguém se dispôs a escrevê-lo. Por mais que fosse óbvio, por mais que fosse uma experiência daquela pessoa, às vezes uma biografia que aquela pessoa vai passar ali tantas dores, tantas aflições, e ela pega aquilo, escreve um livro e aquele livro edifica tanto a minha e a sua vida. Irmão, o que eu tenho para te falar hoje, que as nossas cicatrizes, elas são cura para outra pessoa. Tem uma árvore lá, mais assim, no Nordeste, acho que na Amazônia também tem, né? Que corta a árvore assim, ó. E aí eles ficam colhendo a seiva. Eu esqueci agora o nome daquilo. Faço tipo uma borracha com isso, não é? Eu esqueci o nome, mas enfim. A cicatriz daquela árvore faz com que essa seiva saia, né? E essa seiva é usada ali para aquela comunidade. As nossas cicatrizes são cura para outras pessoas. E às vezes a gente se cala, às vezes a gente acha assim, ai, para que eu estou vivendo isso? Para que aconteceu? Porque Deus viu em nós alguém que poderia realmente liberar essa seiva para abençoar outras pessoas, né? E se for preciso Deus te passar por dentro da parede, Ele te passa. Ele te dá um corpo diferente ali naquele momento e te passa. Porque Ele precisa de algo que tem dentro de você. Tem uma coisa que só tem em você, que o mundo inteiro está esperando, e só você. Vê se eu dou conta dessas duas ali, ó. Dessa parceria, gente. Uma deitada do lado da outra, assistindo Sisterhood. Na minha cama, ela vem pra minha cama, ó. Abusada. Olha o tanto de edredom, meu Deus. Não sei. Essas Tá meninas... escutando, Cá? Não, o microfone dela tá desativado. Tava falando que eu tava passando ali pro meu quarto, ela, amiga, vem cá, vem aqui, o que que você quer? O que que você quer? Já passa o dia inteiro comigo. Aí ela, deita aqui. Aí eu, meu Deus, tá carente, né? Deitei, gente, a cama começou a se mexer. O colchão levantou, tô aqui com os pés pra cima, minhas costas pra cima também. E, meu Deus. Fiz uma troca bem boa, eu tô achando. A cama é daquelas automatizadas, Lid? É. Ai, Gente rica é outra coisa, né? E ainda esquenta a cama. Ela esquenta e aí sobe e desce na posição. Você pode subir só as pernas ou botar na posição 0 para descansar a coluna. o futuro é assim, tá vendo? Dica do dia. Tenham amigas ricas assim. Então, vamos lá. E aí, o que Pedro fala? Pedro não perde a oportunidade de dar lá uma cutucadinha. É aquele Jesus, né? Nós estamos pregando aqui em nome de Jesus, aqueles que vocês crucificaram. E por que eles crucificaram, gente? Pela inveja. Vocês viram aí atrás? Olha só. Levantaram-se, pois, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, tomaram-se de inveja. As pessoas tinham inveja de Jesus e por isso Jesus foi morto, né? Porque ele estava muito aflito. Qual que é o capítulo? A gente está no capítulo 5, agora 33. 5:33. Vai falar assim. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas,
atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do renascimento, e levou muitos consigo. Também esse pareceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventuras achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. O soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar a Cristo. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Gamaliel chamou o sacerdote e falou assim, olha só, lembra lá daquele cara? Teudas. Teudas começou um movimento e falar. Teudas foi morto. E os homens que estavam com ele foram embora. Quer dizer, era do homem, né? Judas também. Judas começou a levantar ali umas pessoas e tal, mas Judas morreu, aquilo parou. Agora, esses aí, Jesus morreu e eles não pararam, não. Só está crescendo. Para de perseguir esses homens, porque se for do homem, daqui a pouco o fogo apaga. Agora, se for de Deus, vocês vão ser acusados pelo próprio Deus de estar lutando contra Deus. E vai vir um castigo do céu. Eles concordaram, não é legal, é isso mesmo. Não vamos lutar com eles, não. Vamos deixar eles embora. Mas fizeram o quê? Um açoite. Deram um couro nele. E falou, para de falar no nome de Jesus. E o que é que os apóstolos fizeram? Se regozijaram, achando que era para eles um prazer poder sofrer por pregar a palavra. Mas não é que eles ficavam ali na penitência, tá? Que tinham que sofrer, ai, coitado de mim. Não, é que assim, se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? O importante é que a palavra seja pregada. Amém? Oi, Kília, não te cumprimentei, né, querida? Lindona. Bom dia. Aqui Oi, em casa tá nos... Eu estou com meu neném em casa hoje de manhã. Ah, tudo bem, sem problema. Até aqui alguma pergunta? Querem falar algo? Pode seguir? Cheguei e tô querendo sentar na janela. Deixa eu... Podem falar depois. O que eu tenho para falar é mais importante. Tô com o slide da Chloe. Tem que ligar quando ela chegar da escola. Liga de manhã. Você vê ela. Minha linda. Kilian, quer perguntar algo? Ontem eu fiquei bem chateada. Eu estava em família, na família do meu esposo. E aí começaram a comentar sobre, tipo... Porque eles sabem que eu, na segunda-feira, eu estudo a Bíblia com vocês. Uhum. E eu senti como se fosse um cutucão, sabe? E aí eu fiquei bem na minha. E aí meu cunhado falou o seguinte, que... Como a gente pode acreditar num livro que é tão antigo e que tem partes do livro que foi dito que foi escrito por apóstolos que nem sabiam escrever? Tipo, como a gente vai acreditar? Daí a minha cunhada disse assim, tá, mas é que eles falavam e alguém da época que escrevia ia escrevendo. Daí ele disse, tá, mas quem garante que o pessoal que estava escrevendo certo? E eu fiquei bem quieta. Eu só respondi o seguinte, tipo, porque eu não sei se foram eles que escreveram ou não. Eu disse, se foram eles que escreveram, foi pelo dom do Espírito Santo.
e fiquei bem quieta. Não falei mais nada, nem A, nem B, nem C. Mas voltei com um burro amarrado pra casa que saiu. Porque assim, tipo, quando as pessoas acham que, ou veem que a gente tá estudando a palavra de Deus, elas tentam cutucar ao máximo, sabe? Só um minuto. E sempre quem vai te cutucar é quem tá mais perto. Então, é o amigo mais perto, é a família que está mais perto. Satanás não vai mandar ninguém lá longe cutucar. Vai cutucar quem está perto, entendeu? Os apóstolos escreveram? Não, nem todos os apóstolos escreveram, tá? Realmente, muitos ali nem sabiam escrever. Mas, por exemplo, quem escreveu o Ato dos Apóstolos foi Lucas. Lucas era médico. Médico sabia ler e escrever. Né? Era o médico da época, uma pessoa intelectualizada. Mateus também, né? Os outros lá, Romanos, né? Os outros 13 livros, Gálatas, Efésios, Coríntios, foi escrito por Paulo. Paulo era um dos homens mais intelectualizados da época. Então, a Bíblia foi escrita por pessoas sábias, né? Letradas, né? Por exemplo, quem escreveu Gênesis, quem escreveu Êxodo, né? Moisés. Moisés era tratado como filho do faraó, também era letrado, era alguém que tinha conhecimento. Então, não são todos os personagens que escreveram, tá? Mas quem escreveu não era analfabeto, não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas existem dados, tá? E aí você pode falar para essas pessoas, por exemplo, lá do Rodrigo Silva, tem dados históricos que comprovam que Jesus existiu, né? De toda... Quem vai ler ali a história dos hebreus vai poder comprovar que tudo isso aconteceu, tem relatos históricos de que tudo isso aconteceu de fato, entende? Mas também vai dar fé, né? É por isso que uns creem, outros não, porque não tem fé. Né? Por que eu vou crer num livro que é o livro mais vendido no mundo até hoje? Né? Todo mundo quer ler um best-seller. Né? Fala lá, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Isso é um best-seller, vou comprar. Né? O Poder do Hábito é um best-seller, vou comprar, vou ler, deve ser um livro fantástico. Agora, o livro mais vendido no mundo por anos é a Bíblia. E tem muita gente... Não é nem por anos, é por séculos, né? Por séculos, né? E aí, você imaginar lá que o Lutero... Foi Martim Lutero? Acho que foi. Ele traduziu a Bíblia em 3 meses para conseguir colocar ela para que a Alemanha lesse a Bíblia. Olha isso. Ele traduziu, aprendeu a língua para traduzir a Bíblia para colocar. Ele imprimiu 300 exemplares para que as pessoas tivessem acesso. Olha isso. Do custo dele, né? Agora, tem gente que não quer. Porque é um... Gente, não quer crer na Bíblia como um livro religioso, não tem problema. Lê ele como um livro histórico. Lê ele, fala assim, não precisa ler crendo que aquilo ali é os milagres, não. Lê como um livro histórico. Né? Quantas pessoas aqui leram lá a trilogia do Harry Potter? Harry Potter também não existe, mas a pessoa lê. Mas aí, nessa ficção, as pessoas querem. Mas a Bíblia a pessoa não quer. Isso chama o quê? Preconceito, né? Enquanto elas ficam aí mais longe de Cristo, a gente vai lendo e vai se aproximando cada vez mais e testemunhando. Amém? E orar, minha filha. Pagar preço pela sua família, para eles se converterem, para eles aprenderem do Senhor, para eles terem vontade. É isso. Quer falar algo, Carol? Não? Então, bora. Capítulo 6. Daqui a pouco da nossa hora. Ora, naqueles dias, multiplicando os números dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos à palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócomo, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau, presélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o que acontecia aqui? Não tinha ali o ajuntamento das pessoas. Eu dou tanto, vende as terras, traz o dinheiro, esse dinheiro ajudava a comunidade. Isso aí ficou entendido nos encontros anteriores, ok? Então, as pessoas traziam dinheiro para os discípulos, repartiam um pão mutuamente. O que eles faziam? Vamos trazer aqui para hoje. Tinha lá os 12 apóstolos, e as pessoas que estavam se ajuntando com os apóstolos traziam dinheiro, verba, money mesmo. E eles compravam mantimento. E esse mantimento era repartido para quem tinha necessidade. Então, uma ação social, ok? Só que acabou que a multidão foi crescendo tanto que algumas pessoas ficaram ali dependentes. Falaram assim, olha, não veio comida para mim hoje. Hoje eu não recebi pão. Principalmente quem? As viúvas. Por quê? A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A palavra religião, ela vem da palavra do latim religare. Então, religião é religar o homem a Deus. É isso que significa a palavra religião. E os órfãos e as viúvas não tinham uma pessoa que era por eles, porque naquela época a sociedade era patriarca, patriarcal. O homem trazia a provisão. Uma viúva, ela não simplesmente saía trabalhar e trazia o dinheiro para dentro de casa, ela ficava à mercê da sociedade. De igual forma, um órfão, Então, esses apóstolos, eles estavam pregando, evangelizando, sacerdotes perseguindo eles levando a palavra, e essas pessoas começaram a ficar sem mantimento. Aí, o que eles fizeram? Eles instituíram os diáconos. Quem aqui já viu falar de diácono? Então, o que os diáconos faziam? Os diáconos serviam à comunidade. Os diáconos pegavam essas cestas básicas e eles faziam ali uma lista, a gente tem que levar lá na casa da Maria, na casa da Joana, da Joaquina, da Josefina. Aí os diáconos faziam isso para que os apóstolos continuassem pregando a palavra. Trazendo para a igreja evangélica hoje, os pastores pregam a palavra e os diáconos atendem ali, a sociedade com essas questões. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode seguir? Então, vamos embora. Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um dos diáconos. Aí continua assim, capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Então, eles não tinham nada contra acusar a Estevão, mas ele estava fazendo tanto prodígio, tanta maravilha, tantos milagres, a gente tem que acabar com esse cara. Aí
aquele espírito demoníaco que tinha lá em Jezabel, que falou uma mentirinha para matar o dono da vinha, veio aqui e falou assim, ó, vou inventar uma mentirinha assim, pequenininha contra a vida de Estevão, falar que ele está blasfemando contra Deus e vão levar ele pelo sinédrio. Levantaram ele, arrebataram, o que fizeram? Carregaram ele no colo, jogou ele para cima, cada um pegou de um lado e levaram para o sinédrio, para serem julgados ali pelos apóstolos. Verso 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Gente, imagina o poder de Deus esse homem. Como que ele estava cheio do Espírito Santo. O rosto dele era como o rosto de um anjo. Olha isso. Mas o ser humano é tão ruim, que vai mostrar aqui o que vai fazer, né? E Jesus veio para alterar a lei de Moisés? Não. Ele mesmo falou, ele não veio para alterar, mas ele veio para cumprir, né? Porque Jesus, ele não veio para falar que a palavra estava errada. Mas se não tiver amor, não adianta. E Jesus veio mostrar o que é amor. Né? Amor um pelos outros. Amém, minha querida. Vai com Deus. Amém. Glória a Deus. E assim foi. Então, seguindo ali no capítulo 7, e eu já vou encerrar, tá? Então, lhe perguntaram o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque precedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então, o que ele está falando? Lá de trás, né? Olha, ele saiu lá da terra dele, Deus prometeu que eles seriam escravizados por 400 anos, mas depois Deus ia julgar isso. Esse tempo aí foi o tempo no Egito, né? Que José foi para o Egito, a multidão ficou lá 400 anos, depois eles foram libertos. Depois de Abraão veio Jacó, né? E de Jacó os 12 patriarcas, que são as 12 tribos de Israel. Depois das 12 tribos, isso reflete lá no Novo Testamento os 12 apóstolos. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e os nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e o tornou conhecida de Faraó e da família de José.
Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ali também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão. Ali comprara o dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido em casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou com seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, entendiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procuravam reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas os que agrediam o próprio repeliu, dizendo: Quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar como fizerem ontem ao egípcio? Está contando a história de Moisés lá atrás, né? Moisés matou um homem, depois ele foi apartar uma briga e os próprios hebreus falaram com ele: Ai, mas você matou um homem ontem, agora está querendo dar lição de moral? A esta palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, então, ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, com 80 anos de idade, Deus mandou ele voltar para o Egito para libertar o povo. E ele ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Moisés morreu com que idade? 120 anos. Pegaram assim? Mas quando lê no livro lá de Moisés, a gente vê que ele tinha 120 anos, é citado. Quando é passado pro... Tem essa parte. Uhum. Então, a vida de Moisés é dividida em 3 fases. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e depois 40 anos no deserto. E aí segue. Como os números são representativos na história de Deus, né? Uhum. Porque a gente tem bem focado o número 12, o número 40, o 3. Só o número 33, que é de Jesus Cristo, a gente não encontra outra... Mas o 3 se encontra várias vezes, né? A Trindade, né? As 3 fases da vida de Moisés, por exemplo. Mas não o 33, porque as outras é focada, tipo 40, 40. 12, 12. O 33, não. O 33 não, é bem específico, é só aquele ponto de Deus. O 7 também, né? 7 o 7 é os 7 dias da semana. 12, além dos apóstolos, das 12 tribos, tem os 12 meses. E aí, exatamente. E aí vai. Então vamos. Tudo que Deus faz, ele repete. Para, tipo, frisar, é isso aqui. Exatamente, para trazer importância. Tudo que é repetitivo traz importância, né? Tudo que é repetitivo traz importância. Decorrido, capítulo 7, verso 30. Gente, vou só acabar o capítulo 7, tá? E aí a gente, semana que vem, começa o capítulo 8. Vou lendo, ó. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo por entre a chama de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado
e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar. Disse o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora e eu te enviarei ao Egito. E estes, Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A estes enviou Deus como chefe libertador, com a assistência de um anjo, para lhe aparecer na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu palavras vivas para nalas transferir, a quem nossos pais não quisemos obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto de milícias celestiais, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do deus Ranfã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso vos deterrarei para além da Babilônia, e o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, a qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quanto tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele até os dias de Davi. Esse achou graça diante de Deus e lhe suplicavam a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como disse o profeta. O céu é o meu trono, a terra, estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fizesse todas essas coisas? Está lá em Isaías 66, 1 e 2. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quais dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Então, ele vem trazendo toda a história do povo de Israel, que o povo se corrompia, que o povo tinha outros deuses, adorava outros deuses, né? E o povo não se convertia. Aí veio Davi, Deus instituiu o templo ali, mas ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fala tudo sobre isso ali no Sinédrio. E aí vem para encerrar, verso 54. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e reilavam com dentre os dentes, né? De raiva mesmo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à sua direita, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em voz alta, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamaram em alta voz: Senhor, não lhe impuseste este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Estevão vem falando cheio do Espírito Santo, aquele povo com o coração tão duro, pegaram ele de empurrão em empurrão, jogaram ele para fora da cidade e todos apedrejaram Estevão até a morte. Mas o que Estevão enxerga? Ele olha para o céu e vê: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Estevão viu o céu. Ele olhou para o alto, enquanto estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu Jesus do lado de Deus. As roupas dele foram deixadas aos pés de Saulo, e Saulo consentia que aquilo acontecesse. Quem aqui assistiu o filme Apóstolo Paulo? Eu falei na semana passada que era para assistir. Alguém conseguiu assistir? Ainda não. Ah, não. Vocês estão ruins de ir para casa, viu? Pelo amor de Deus. Faculdade nas costas, amiga. Vai mostrar lá isso no filme. É muito interessante. Eu vou mandar para vocês. Vocês vão assistir, tá? Cine Pipoca para casa. Quem não assistir vai engordar 1 quilo essa semana. Ó, gente, misericórdia. Mas olha só, então... credo. Fala assim, quem Então, assistir vai cair dinheiro na conta. É melhor do que engordar. Quem assistir vai ter tanto dinheiro que vai até fazer um Pix para mim. Eu já assisti, viu, meninas? Há muito tempo. Já assisti a Eita. antiga, e assisti uma nova versão que teve por aí. Anota aí meu Pix, tio. Apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. Ai. Com pouco a gente podia até marcar um Cine Pipoca, hein? A gente põe aqui pelo Zoom, coloca a tela e assiste todo mundo junto e chora todo mundo junto. A gente está querendo fazer aquele curso lá da pastora Tânia Tereza. Vamos? Peraí que nós vamos falar disso. Peraí. Deixa eu só fechar aqui, eu quero falar disso, quero saber mais. Então, Estevão foi morto assim. Estevão era um dos diáconos que ajudava, ele era cheio do Espírito Santo, de palavra ele sabia, né? Ele sabia o que tinha acontecido com todo o povo de Israel, e o povo com raiva, porque o ser humano é ruim mesmo, apedrejou o homem até a morte. Mas as roupas dele foram deixadas aos pés de Saulo, e quem era Saulo? Ele, mais ali no próximo capítulo, a gente vai ver que Saulo é Paulo, né? E o que poder tem as vestes de uma pessoa? A gente vai falar sobre isso na próxima semana, né? Glória a Deus por essa palavra. Alguém tem alguma coisa para falar aqui? Alguma dúvida? E a gente muda de assunto? Sim ou não? Não? Glória a Deus. Amém. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, pelo que o Senhor falou conosco, Senhor. Muito obrigado por quem está aqui. Muito obrigado pela vida da Elizabeth, que foi mais uma pessoa que chegou hoje, Senhor. E muito obrigado também por quem não pôde estar. Senhor, move as águas no coração dessas mulheres, que esse grupo cresça cada dia mais, não por mim, Senhor, mas que a sua palavra possa ser disseminada em toda a terra, que a sua palavra possa, sim, ser semente no coração de cada uma, e que esse grupo, na semana que vem, tenha mais pessoas, Senhor. Traz ânimo, traz vigor. Senhor,
Coloca um horário marcado com cada uma dessas mulheres nessa segunda-feira, Senhor, para que todas possam estar aqui e a gente possa compartilhar da sua palavra. Assim nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Não vai embora sem a Carol falar do curso. E eu não vou deixar isso gravado. Quem quiser saber mais do curso, manda lá no grupo que a gente fala.